Opa, salve Maria Imaculada, Riquelme aqui. Bom, nossa querida CNBB se pronunciou oficialmente, embora de modo, digamos, informal, que foi pelas redes sociais, mas se pronunciou e disse que teremos sim dois preceitos neste fim de semana. O sábado, Todos os Santos, e domingo, o seu dia próprio, né? O domingo é o dia de preceito. O preceito não está relacionado ao dia de finados, mas ao próprio fato de que é um domingo. E as paróquias, ou muitas delas, não se organizaram a respeito de celebrações para o Dia de Todos os Santos. Então, os padres estão correndo atrás de celebrações da palavra. E algumas pessoas vieram me perguntar: sou obrigado ou não a ir à celebração da palavra? Ela cumpre ou não o preceito? Bom, como são muitas perguntas, eu resolvi fazer este vídeo para não responder a mesma coisa o tempo inteiro. Muito embora, estou até prevendo, talvez esse vídeo não seja muito bem recepcionado por alguns, porque a opinião não será aquela que se diz ordinariamente pelos lugares, né? Ou a maioria deles. Aliás, não é nem opinião, porque eu vou mostrar a lei. Vamos ver aqui o código canônico, o que é que ele fala a respeito desta situação, assim como também fala a instrução Redemptionem Sacramento, ok? Então, vamos lá. Então, primeiríssima coisa, o código canônico é quem versa a matéria do preceito, certo? Preceito é matéria canônica e se trata de a obrigação de ir à igreja prestar culto a Deus através da liturgia oficial, no caso, a Santa Missa. E o código é muito claro, no cânon 1248, parágrafo 1º. Ele diz: cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do dia antecedente. Então, primeira coisa aqui a se notar: o preceito pode ser cumprido tanto no próprio dia litúrgico, ali o dia que está vinculado ao preceito, quanto a partir da tarde do dia antecedente, do dia anterior. Ele não está dizendo aqui que é necessário celebrar nos mesmos formulários relativos ao preceito que se quer cumprir. Ou seja, mesmo que você vá, por exemplo, numa missa de matrimônio, num sábado à tarde, desde que já esteja dentro do horário estabelecido, você já pode cumprir nessa missa o preceito do domingo, por exemplo. Mesmo que os formulários da missa não sejam os formulários próprios daquele domingo. A mesma coisa agora todos os santos. Quem for à missa na sexta-feira à noite pode cumprir o preceito do sábado, ainda que os formulários da missa não sejam do dia de todos os santos. Não existe aqui na lei uma obrigação quanto aos formulários, mas somente quanto ao horário, desde a tarde do dia antecedente até a noite do próprio dia do preceito, você poderá cumpri-lo participando da Santa Missa. Segunda coisa, está dito aqui claramente, o preceito é relativo a participar da missa. O Código Canônico, na edição brasileira, inclusive, tem uma nota de rodapé muito clara sobre essa situação, porque foi pedido, há muito tempo atrás, que onde não houvesse missa, não se pudesse ter a Santa Missa, que se procurasse ter como obrigatória a celebração da palavra. E olha o que diz a nota de rodapé. A comissão de reforma rejeitou os pedidos de que o preceito dominical fosse trocado pela obrigação de participar da missa uma vez por semana e de que, nos lugares onde não houvesse missa, ela fosse substituída obrigatoriamente por um culto da palavra. Deu, porém, uma recomendação nesse sentido no parágrafo seguinte do cânon 1248. Ou seja, foi rejeitado. Celebração da palavra não cumpre o preceito. O que significa que, se você não tem a possibilidade de ir à missa num dos horários específicos em que se pode cumprir o preceito, você está tecnicamente dispensado da obrigação de ir à missa. Isso não significa que agora você pode festejar, tá? Ah, estou dispensado do preceito, então agora eu vou ficar em casa assistindo TV e comendo pipoca. Não é isso, hein? O negócio não é bagunçado. Você foi dispensado da obrigação de ir à missa, mas aquele dia ainda é o dia do Senhor.
e, portanto, você tem que procurar uma outra forma de consagrá-lo, de consagrar o seu dia ao Senhor. É o que diz o parágrafo 2º deste mesmo cânon que eu apresentei. Se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra, se a houver na igreja paroquial ou noutro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou consagrem um tempo conveniente à oração pessoal, ou em família, ou em grupos de famílias, conforme a oportunidade. Ou seja, isso aqui é para um católico que ama a Deus, né? Sim, você foi dispensado do preceito de a missa, se não houve ali a possibilidade de ir até ela, se não tinha missa disponível, e se a missa mais próxima estava muito distante, de modo que ficou impossível se deslocar até o local. Tudo bem, você está dispensado da obrigação de ir até a igreja naquele dia. Mas existem outras formas de consagrar este dia ao Senhor. É o dia do Senhor, você precisa se entregar a Ele de algum modo. Rezar o Santo Rosário, rezar a liturgia das horas, ou, uma alternativa apresentada pelo código, ir até a celebração da palavra, que seria uma dessas práticas convenientes, que nesse caso, ao invés de se restringir a uma única família, reúne todas as famílias da comunidade na própria igreja paroquial ou numa capela. Claro, isso não é, repito, uma obrigação. Aqui está dito que recomenda-se fazer isso. Aí vai da piedade pessoal, vai da situação atual de cada um e das possibilidades, das oportunidades que podem ser aproveitadas. Então, resumo da ópera. Digamos que na sua paróquia aí não vai ter missa nesse fim de semana e você precisa cumprir o preceito. A primeira coisa que você vai fazer não é ficar em casa, é procurar uma outra igreja. Isso é uma recomendação da Redemption in Sacramentum que eu vou ler daqui a pouco. Se não há essa possibilidade, se realmente não existe nenhuma missa por perto, aí sim você recorre a outras práticas de piedade para que você não paganize o dia do Senhor, não viva aquele dia como se fosse um dia qualquer. Agora, para encerrar essa questão, vamos ver o que recomenda a Congregação para o Culto Divino através do documento Redemptionis Sacramentum, lançado em 2004. E aqui no Brasil a tradução saiu, se não me engano, em 2005. Olha o que diz o número 162. Esse parágrafo fala sobre, aliás, essa seção inteira fala sobre as celebrações que se fazem na ausência de um presbítero, a celebração da palavra, por exemplo. E neste parágrafo fala que, logo no início, a missa é a forma própria do católico cumprir o preceito. É na celebração eucarística. A Igreja Católica é uma igreja eucarística. Daí eu cortei essa parte para fixarmos aqui somente o final do parágrafo, a orientação que ele dá a respeito dessa situação que estamos discutindo. Ele diz: quando, no domingo, há dificuldade para a celebração da missa na igreja paroquial ou noutra comunidade de fiéis, o bispo diocesano busca as soluções oportunas, juntamente com o presbitério. Entre as soluções, as principais serão: as principais, chamar para isto a outros sacerdotes para que possam ali celebrar naquela igreja, ou que os fiéis se transladem, se movam, se locomovam, se dirijam para outra igreja de um lugar circunvizinho, um lugar próximo, para participar do mistério eucarístico. Nosso preceito está intimamente vinculado à Eucaristia. A Santa Missa é a renovação do único e definitivo sacrifício de Cristo. É a presentificação desta realidade, onde participamos de sua ação, estamos ali presentes, nos unimos a Ele e comungamos do seu corpo santíssimo. Então é a forma católica própria de culto. É o momento em que se presta máxima adoração a Deus e também se santifica as almas dos fiéis. Um culto perfeito. Então é a missa. Quando não há missa na sua paróquia, a primeira coisa a fazer é buscar uma outra igreja por perto que tenha missa. Somente em último caso, se realmente não houver oportunidade de ir à missa em algum lugar, se não houver condições mínimas, aí você recorre às outras opções. Celebração da palavra, se houver Santo Rosário em família, liturgia das horas, um momento de oração, coisas desse tipo.
Então, respondendo à pergunta geral do vídeo, não, celebração da palavra não cumpre o preceito. Quando você não tem a opção de ir até a igreja, você fica dispensado desta obrigação. Quando não há uma missa disponível por perto, você fica dispensado da obrigação de ir até a igreja. E a igreja, então, recomenda que você recorra a outras práticas apenas para que este dia não passe batido, não seja vivido como se fosse um dia comum, igual aos outros, certo? Bom, sei que alguns padres não vão gostar deste vídeo, né? Porque, de certo modo, existem católicos que infelizmente só querem um pezinho assim, né? Só uma desculpinha para não irem à igreja. Infelizmente, não amam de fato a Deus, mas fazem somente o mínimo necessário, aquilo que é obrigatório. Não oferecem o a mais, né? Aquele amor a mais que leva você a dar tudo, né? A oferecer tudo, a procurar fazer mais do que o mínimo. É verdade, existem esses católicos, e esse vídeo aqui de maneira nenhuma está desestimulando você à igreja. Se você pode ir, vá. Não só à missa no domingo, mas também à missa no meio de semana. E não só à missa, mas participar de um outro sacramento que está sendo celebrado, participar da liturgia das horas, o rosário em comunidade. Todas essas práticas são importantes, porque, é claro, se vivemos para Deus e queremos o céu, faz muito sentido que procuremos a Ele a todo instante, e não apenas naqueles poucos momentos em que é obrigatório, não é? Só que, apesar disto, apesar de ser muito louvável orientar as pessoas a irem à igreja, e eu estou fazendo isso, eu não estou desestimulando, repito. Contudo, quando se trata de uma pergunta direta, nós temos que ser sinceros e falar a verdade. E a verdade é que, pela lei, celebração da palavra não cumpre o preceito. Então, eu preciso aqui, enquanto formador, ser honesto com as informações que eu possuo, né? E passar para as pessoas, na integridade, aquilo que eu tenho, o conhecimento. Por isso, a natureza, né, o modo como este vídeo foi conduzido. Se você gostou do canal, deseja saber mais sobre liturgia, se formar cada vez mais, por favor, curta, né, compartilhe este vídeo com familiares, amigos e se inscreva no canal, que aqui esta comunidade deseja cada vez mais crescer no conhecimento de liturgia e cada vez mais amar este tesouro sacratíssimo que nosso Senhor Jesus Cristo confiou a nós. Ah, antes que eu me esqueça, vou deixar aqui na descrição o link para o Guia Litúrgico Pastoral, que tem orientações, normas para o calendário de 2025 e também 2026. Eu atualizo ele constantemente na medida do necessário. E este guia litúrgico é basicamente uma plataforma onde você tem acesso a vários e-books que eu coloco lá e pode baixá-los quando e onde quiser, no seu celular, no seu computador, e também as atualizações que eu vou colocando ao longo do tempo. Você tem acesso à plataforma pelo período de um ano, 365 dias, para ser mais exato. E é uma forma de você ajudar este apostolado na manutenção dele e no crescimento, na melhoria dos equipamentos e etc. O link vai estar aqui na descrição. O preço é bastante simbólico, apenas para a manutenção desta obra. Desde já, Deus te abençoe abundantemente. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.